fez realizar o sonho de encontrar você assim, tão sublime o teu olhar, valeu a pena crer e te esperar. Você e eu vamos vencer. O nosso amor nasceu nas mãos de Deus. Jesus mandou você pra mim, vou com você até o fim. Pra onde Deus manda, problemas nunca vão faltar, mas as vitórias vão chegar. Deus conosco está. Não vou te desprezar, eu quero te ajudar a prosseguir. Sei que Deus contigo está, não vai te abandonar e nem a mim. Você e eu vamos vencer. O nosso amor nasceu nas mãos de Deus. Jesus mandou você pra mim, vou com você até o fim. Pra onde Deus manda, problemas nunca vão faltar, mas as vitórias vão chegar. Deus conosco está. Jesus mandou você pra mim, vou com você até o fim. Pra onde Deus manda, problemas nunca vão faltar, mas as vitórias vão chegar. Deus conosco está. Problemas nunca vão faltar, mas as vitórias vão chegar. Deus conosco está. Deus conosco está. Vou com você até o fim, pra onde Deus manda. Graça e paz, casais, boa noite. Que bom estarmos de volta em nossa reunião de casais. E é um momento que eu oro para que Deus abençoe-nos grandemente. E essa frase que nós acabamos de ver: não há casamento tão bom que não possa melhorar, e nem casamento tão ruim que Deus não possa restaurar. Então, independentemente da fase que se encontra o seu casamento, ou da condição que ele se encontra, Deus deseja estar presente. Semana passada fizemos o desafio das fotos, porque nós vimos o vídeo há pouco, cantado ali pela Cláudia, e as fotos daqueles casais maravilhosos. E o desafio é que você mande a sua foto do seu casamento, a sua foto recente, e nós vamos trocar essas fotos que nós vimos há pouco e colocar a sua foto. Alguns casais já mandaram para mim. Então mande. No final do mês, ou seja, o último encontro, dia 28, nós faremos ali a troca e vamos colocar essas fotos de vocês também. E continuando o nosso encontro.
Desde o primeiro encontro, estamos procurando juntos responder à luz da palavra de Deus se existem de fato 4 estações do nosso casamento. Será que passamos por períodos de primavera, verão, outono e inverno? Então, é uma grande verdade, nós vimos semana passada sobre primavera. Mas antes de continuarmos, vamos orar nesse momento? Pai querido, nós te agradecemos por esse momento, por estarmos reunidos na Tua Palavra, com o propósito de ouvir do Senhor uma orientação. Nos ajude, ó Pai, não somente a transmitir essa palavra, mas também como recebê-la como orientação do Senhor. Pai, que esse momento seja um momento de refrigério, um momento de alegria, um momento de estudo da Tua Palavra, um momento também de restauração, ó Pai, em nossos lares. Nós pedimos isso no nome de Jesus Cristo. Amém. Então, antes de falarmos sobre a estação do verão no casamento, eu gostaria de, junto com vocês, lembrar um pouco de algumas características da primavera no casamento. Nós vimos na semana passada, a primavera no casamento é como que a estação do planejamento. A estação onde a alegria de iniciar a vida dois não tem barreiras. São flores, perfumes, palavras de incentivo, compreensão, palavras e ações que expressam nossa atenção, nosso amor e cuidado de um para com o outro. A primavera no casamento é isso, é só alegria. Na primavera pode acontecer de ter um momento ou outro de tempestade, mas conforme nós vimos, no dia seguinte ouviremos o canto dos pássaros, sentiremos o perfume das flores, o brilho do sol, e da mesma forma no casamento é assim. Nós podemos ter tempestades, mas depois temos ali o perfume do outro, podemos falar palavras de alegria, de incentivo, porque estamos nos conhecendo nos nossos lares. Assim é a primavera no casamento. Como lemos em Cantares de Salomão 2, 11 a 13, Salomão expressa isso para sua Sulamita. Ele diz o seguinte: o inverno já se foi, a chuva passou e as flores aparecem nos campos. É tempo de cantar. Ouve-se nos campos o canto das rolinhas, os figos estão começando a amadurecer e já se pode sentir o perfume das parreiras em flor. Venha então, meu amor, venha comigo, minha querida. Essa é uma das mais belas estações onde Salomão expressa todo o seu amor pela sua Sulamita. Como está a sua expressão de amor pela sua Sulamita? Resumindo, a primavera, como vimos, é a estação de transição entre o inverno frio e seco e verão quente e úmido. Mas quais são as palavras que definem a estação do verão? Vamos lá: calor, alegria, atividades intensas, instabilidade passageira do tempo. As principais características dessa estação são os dias mais longos e quentes, temperatura elevada, mas também possui dias geralmente chuvosos. Por possuir dias quentes, a tendência é acontecer a evaporação mais rápida da água e com isso acontecer a precipitação, ou seja, a formação das nuvens e temporais passageiros. Temporais passageiros acontecem no verão. O verão no casamento é uma estação cheia de alegria, celebração e atividades. Embora possam existir algumas tempestades ou tribulações no casamento, o casal que vive nessa estação não se abala, pois sabe que depois da tempestade vem o quê? Vem a bonança. Vai haver muitas tempestades, mas quando estamos firmes, enraizados na palavra e no compromisso com Deus, vai acontecer tempestades, mas depois da tempestade vem a bonança. O casal que vive o verão em seu casamento consegue compreender e aceitar com muito mais facilidade as diferenças um do outro e trabalham para ajudar-se mutuamente. Palavras que definem o verão conjugal. Vamos lá? Satisfação. É muito gostoso esse momento de verão no casamento. Tranquilidade. Compromisso. Temos o compromisso de construir o lar, de manter o lar. Segurança. Confiança um do outro, porque estamos nos conhecendo. Descontração, alegria. Apreciação. Apreciamos um ao outro. Honestidade. Compreensão, apoio, união, contentamento e aceitação. Aceitamos as nossas diferenças. O casal que reconhece que está vivendo o verão em seu casamento é porque estão colhendo os frutos da primavera. Lembra da primavera?
é o período, a estação do planejamento? Conforme diz Cantares 8:7, as muitas águas não podem apagar este amor, nem os rios afogá-los. Ainda que alguém desse todos os bens de sua casa pelo amor, certamente o desprezariam. Nessa estação, o casamento entra na fase da compreensão e aceitação das diferenças. Quando isso não ocorre, as tempestades e as brigas parecem nunca terem fim, porque no início do casamento estamos planejando, mas quando entramos na estação do verão, já estamos ali no momento de compreender as nossas diferenças. É o momento de abrir as malas, de conhecer um pouco mais do nosso temperamento, mas caminhando nesse estudo, a falta da compreensão das diferenças que existe entre o homem e mulher é o resultado de muitos atritos ou até mesmo da separação de muitos casais. Veja comigo o que diz Gênesis 1:27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. A imagem de Deus, que possui o quê? Possui sentimentos, que pode se relacionar com ele, que tem o poder de planejar, criar, executar e contemplar e também descansar, conforme vimos no devocional em família e BBB. Essa é a imagem de Deus. O homem e mulher, macho e fêmea. Por observar que o homem se achava só, Deus providenciou ao homem uma ajudadora. Em Gênesis 2, 21 e 22, Deus fez cair um sono pesado sobre o homem e este adormeceu. Tomou-lhe então uma das costelas e fechou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus lhe tomara, formou a mulher e a trouxe ao homem. É interessante notar que o homem foi um ato da criação de Deus. Já a mulher, além de ser um ato da criação de Deus, foi também um ato de transformação de Deus. Deus transformou a mulher, tirando da costela do homem. O homem, quando foi criado em sua plenitude, conforme diz Gênesis 2:7, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. A palavra usada aqui nesse texto para homem, no hebraico, é Adam, que significa humanidade. O homem estava ali representando toda a humanidade, um ser em sua totalidade, pleno. Somente o homem, somente Adão. Quando Deus tirou do homem da sua totalidade, ele concedeu parte dessa totalidade à mulher. E quais são as características que é exclusiva da mulher? A visão periférica, por exemplo. A mulher consegue ver muito mais abrangente do que o homem. O homem é mais focal. Haja vista quando você, mulher, pede para o homem, o seu esposo, pegar algo na cozinha ou no guarda-roupa, ele não consegue achar. Tem também a percepção. A mulher consegue perceber com muito mais facilidade se o lar não vai bem. É como que um radar dentro de casa. Essa é a visão da mulher. Essa é a totalidade que está na mulher. A mulher ela deve ser o radar. Ela percebe com muito mais facilidade o que está acontecendo dentro do lar. Existe uma ilustração de dois jovens que estavam para se casar, que quase desistiram do casamento uma semana antes. O motivo muito simples. Eles não conseguiram se acertar nas suas diferenças. Enquanto ela reclamava da sua forma de agir, de ser muito duro, ele reclamava da sua sensibilidade na preparação do casamento. Quando Deus trouxe a mulher para o homem, este foi um momento sublime, onde podemos ver a primeira declaração de amor registrada na Bíblia. Olhando nos olhos da mulher, Adão disse assim em Gênesis 2, 23 e 24. Tu és agora osso dos meus ossos, carne da minha carne. Tu serás chamada mulher, porque de mim foi tomada. Por isso deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Que declaração de amor mais bonita! Somos iguais diante de Deus, porém diferentes, tanto fisicamente quanto emocionalmente e também em relação aos papéis que temos dentro do lar. Muitos casais não compreendem que existem alguns papéis ou funções que eles devem desempenhar juntos e individualmente dentro do casamento. É importante compreender que existem papéis do homem e da mulher dentro do casamento, papéis que podem ser mútuos e papéis individuais.
Olha comigo o que diz Salmo 127:1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Trabalhar juntos. Pessoas diferentes, vindas de lares diferentes, com hábitos e costumes diferentes, devem se empenhar com a ajuda de Deus para construir um novo lar. Trabalhar juntos. Todo casal deve ter em mente que em seu casamento deve ter um bom começo para que possa ter um bom fim, até que a morte os separe. No casamento, Deus concedeu papéis que são de caráter comum ao marido e à mulher, e papéis que são de caráter individual. Compreender e aplicar esses papéis fará uma grande diferença no casamento. Mas quais são os papéis de caráter comum ao homem e à mulher no casamento? Agora eu gostaria de participar com vocês com a Bíblia. Quais são os papéis, vou repetir, quais são os papéis de caráter comum ao homem e à mulher no casamento? Você já parou para pensar? Abra comigo lá em Mateus 19, versículos 5 e 6. Mateus 19, 5 e 6. Vamos ler aqui e vamos ver quais são esses papéis. Mateus 19, 5 e 6 diz: Por esta causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, não separe o homem. Portanto, o que Deus uniu, não o separe o homem. Então, o primeiro papel de caráter comum do homem e da mulher no casamento é preservar, manter e lutar pelo seu casamento. Como diz o texto, Jesus falando, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Então, a lutar pelo seu casamento. Faça de tudo para manter o seu casamento. O segundo papel dentro do casamento, de caráter comum do homem e da mulher, é agradar um ao outro. Olha comigo agora 1 Coríntios capítulo 7. 1 Coríntios 7, 33 e 34. 1 Coríntios 7, 33 e 34. Olha o que Paulo diz acerca do casamento. Diz o 33. Mas o que se casou cuida das coisas do mundo, de como agradar a esposa, e assim está dividido. Também a mulher, tanto a viúva como a virgem, cuida das coisas do Senhor para ser santa, assim no corpo como no espírito. E continua o texto. A que se casou, porém, se preocupa com as coisas do mundo, de como agradar ao marido. Então existe aqui a mutualidade do compromisso, de agradar um ao outro. É importante ter isso em mente. E o texto bíblico é muito claro. Tanto o homem cuida das coisas do mundo em como agradar a sua esposa, quanto a mulher cuida das coisas do mundo em como agradar o seu marido. Mas existe também mais um papel de caráter comum que os dois devem viver dentro do lar. Em 1 Coríntios capítulo 7, versículos 3 e 4, de 3 a 5, vamos ler, diz assim: O marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também semelhantemente a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também semelhantemente o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Olha o que diz o versículo 5. Não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração, e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Ou seja, o papel de caráter mútuo no casamento é satisfazer um ao outro na área sexual também. Essa tem sido uma das áreas mais críticas no casamento, onde muitas vezes a mulher usa o sexo como uma forma de punição e o marido também muitas vezes usa de forma errônea essa questão do sexo. Então o texto fala que os dois devem estar unidos tanto para ter o ato, quanto também para ter o momento da incontinência, ou seja, da abstinência, ou do momento em que eles resolvem praticar a oração. Outra área também de comum, que deve ser comum dentro do lar, é educar os filhos dentro dos padrões estabelecidos por Deus. O que diz Provérbios 22, 6? Veja lá comigo. Provérbios 22, 6.
Isso deve ser responsabilidade dos dois. E diz assim: ensine a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Esse é o papel tanto do homem quanto da mulher, marido e esposa dentro do lar. E dentro dessa questão de ensinar a criança, de ensinar o filho, existe uma responsabilidade que é diferente dentro do lar. Ou seja, o pai é o mentor espiritual, aquele que deve ser o cabeça do lar na questão de orientação espiritual dentro do seu lar. E a mulher, a orientadora, onde o pai é o mentor espiritual e a mãe é a orientadora. Olha comigo o que diz Provérbios 6:20. Provérbios capítulo 6, versículo 20. Diz assim: filho meu, guarda o mandamento do teu pai e não deixes a instrução da sua mãe. Ou seja, quando nós olhamos para esse texto aqui, nós entendemos que ao homem compete ser o mentor espiritual do lar. E a mãe, a orientadora, porque a mãe passa muito mais tempo com os filhos dentro do lar. E tudo aquilo que eles combinarem juntos, na orientação, no cuidado, a mãe com certeza transmitirá para os seus filhos. Exercer o perdão. Em Efésios 4, vamos ver Efésios 4:32, se isso é caráter mútuo, é um papel dos dois ou de um só. Efésios capítulo 4, versículo 32. Efésios 4:32 diz assim: antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Então o perdão deve ser mútuo dentro do casamento. É de caráter comum. Não é só o marido que deve perdoar a esposa e não é só a esposa que deve perdoar o marido. O texto fala que antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Se Deus nos perdoou em Cristo, por que eu não posso perdoar meu marido e minha esposa? Não reconheça o erro, peça perdão e libere o perdão. O outro papel de caráter comum dentro do lar está em 1 Pedro capítulo 3, versículo 8 a 12. 1 Pedro 3, 8 a 12. Olhe comigo o que diz 1 Pedro 3, 8 a 12. Diz assim: finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, pois para isto mesmo foste chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie sua língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Então, o que nós entendemos desse texto aqui, que devemos promover a paz dentro do lar. Não só o marido, não só a esposa. A paz deve reinar. E a paz, essa paz é que Deus estabelece na sua palavra. Então, esses são os papéis de caráter comum dentro do lar. Mas existe também dentro do casamento algumas prioridades. Prioridades que devem estar enraizadas em nossas mentes como marido e mulher. Eu destaquei aqui pelo menos 6. Primeiro, pessoas antes de coisas. O que nós temos da palavra de Deus é que devemos amar as pessoas e usar as coisas. Se você inverter, cria grande prejuízo dentro do seu lar. Amar a esposa, amar as pessoas e usar as coisas. Muitas vezes acontece o contrário. As pessoas usam pessoas e amam as coisas. O que você ama dentro do seu lar? Da sua casa, o seu carro, os seus bens ou o seu cônjuge? Então, em primeiro lugar, pessoas antes de coisas. Em segundo, a segunda prioridade, lar antes da profissão. Nenhum sucesso profissional
conforme essa frase que nós temos ouvido, nenhum sucesso profissional compensa o fracasso familiar. Tem muitos casamentos que são destruídos porque a pessoa prioriza a profissão, ao invés de ter ali o lar antes da profissão. Então é importante lembrarmos disso. Se você está hoje lutando pela sua profissão no início do casamento e seu esposo ou sua esposa está ali constrangido ou entre atrito, procure em primeiro lugar o seu lar. Procure manter o seu lar. Lute pelo seu casamento. E também tem um ponto, mais uma prioridade dentro do lar, dentro do casamento, que deve estar enraizada em nossas mentes e corações, é que esposo e esposa antes dos filhos. O casal começa sozinho, vem os filhos e terminam sozinhos. Priorizar a relação conjugal é muito importante. Porque se você não prioriza, se você coloca os filhos em primeiro lugar, depois quando os filhos casam, vocês vão ser dois estranhos dentro do casamento, dentro do lar. Então o namoro, a afeição, o cuidado é muito importante dentro do casamento. Porque os filhos, eles não foram criados, não foram feitos para nós. Eles são herança do Senhor e um dia eles vão constituir a sua família também. Então, valorize o seu cônjuge. Ame, passeie, brinque. E porque quando os filhos forem, vocês vão estar mais unidos ainda. Filhos antes dos amigos. É muito importante também. Filhos antes dos amigos, antes das atividades da igreja também. É interessante lembrar disso porque um tempo atrás tivemos uma reunião na igreja e era uma reunião muito importante. Mas um dos membros ligou, queria fazer parte da reunião, ligou para mim dizendo o seguinte: olha, eu não vou poder ir porque tem uma atividade, tem apresentação lá na escola do meu filho. Eu falei: olha, não, venha para a igreja. Não, de forma alguma para isso. Eu disse para ele: vá até o seu filho. Porque o que o filho precisa naquele momento é o pai presente. Filhos antes dos amigos, antes da igreja. É muito importante o pai estar presente nas atividades dos seus filhos. Outro detalhe também, outra prioridade que deve estar enraizada em nossas mentes e corações como marido e esposa é esposo e esposa antes de si mesmo. Mas como assim? Esposo e esposa antes de si mesmo. Eu devo olhar para minha esposa e ter ela como prioridade na minha vida. Devo pensar muito mais no bem-estar dela do que em mim. Olha o que diz Filipenses 2, 3 e 4. Filipenses 2, capítulo 2, versículos 3 e 4. Filipenses 2, 3 e 4. Diz assim: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Ou seja, se preocupe com a sua esposa, marido. Esposa, se preocupe com seu marido. Isso deve ser a prioridade número 1. Quando os dois estão juntos, entendendo esse princípio, essa prioridade, e se preocupando um para com o outro, o casamento se torna maravilha. Se torna uma primavera permanente. E outro detalhe também importante, uma prioridade que deve fazer parte do casamento: coisas espirituais antes de coisas materiais. Olha comigo o que diz Mateus capítulo 6, 33. É um texto muito conhecido, mas se você puder abrir a sua Bíblia aí, Mateus 6, 33. Veja o que Deus diz nessa palavra. Mateus 6, 33. O contexto fala aqui da preocupação com comida, com bebida, fala da preocupação com o vestuário, mas quando chega no finalzinho, no 33, Cristo fala: buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão o quê? Acrescentadas. Devemos buscar primeiramente as coisas espirituais, ou seja, as coisas de Deus. Coloque Deus no seu lar, conforme nós lemos: se o Senhor edificar a casa, em bom trabalho os que edificam. Deus deve estar presente no seu lar. Deus deve estar regendo o seu casamento. Então, todas essas prioridades devem estar enraizadas em nossas mentes como marido e esposa. Primeira prioridade: pessoas antes de coisas.
amar as pessoas e usar as coisas. O lar antes da profissão, nenhum sucesso profissional com peso ou fracasso familiar, esposa, ou seja, esposo e esposa antes dos filhos, filhos antes dos amigos, esposo e esposa antes de si mesmo, coisas espirituais antes das coisas materiais. Isso deve estar regendo como prioridade em nosso casamento. Queria concluir esse nosso encontro dizendo para os maridos: assim como Deus deu a Adão a responsabilidade de cuidar do jardim e da sua esposa, ele também deu a todos os maridos, todos nós como maridos, a responsabilidade de cuidar do nosso jardim e da nossa esposa. Mulheres, a sua responsabilidade no lar, segundo a Bíblia, é ser a ajudadora, a auxiliadora do seu marido. Dê apoio para ele. Incentive o seu marido, motive ele a caminhar, valorize o que ele faz. A valorização dentro do lar, tanto da mulher quanto do marido, faz parte, porque os dois vão se sentir muito mais unidos. Compreender as diferenças e os papéis dentro do lar é de fundamental importância para o sucesso do nosso casamento. Se o seu casamento hoje está passando por algum atrito, lembre-se desses princípios estabelecidos por Deus. Na estação do verão, existem muitas tempestades, às vezes passageiras, mas às vezes causando alguns estragos. O casamento também passará por essa estação, com muitas tempestades, mas quando o casal compreende e aceita as suas diferenças e reconhece o papel de cada um, a tempestade passará rápido. Os estragos, muitas vezes, que acontecem, com a ajuda de Deus, podem ser restaurados. Mas não desista. Como vai o seu casamento hoje? Como está o seu relacionamento? Você está vivendo a primavera ou o verão? Muitos casais chegam nesse período da estação do verão e falam e brigam, aí depois falam: olha, foi no calor da emoção. Faz parte essa estação, faz parte do calor. Mas depois que falar aquilo que não deve e agir da forma que não deve, peça perdão ao outro, reconcilie, busque unir-se nesse período da estação. Primavera e verão são as estações mais quentes, mais gostosas no casamento. Como vai seu casamento hoje? Como está o seu relacionamento? Em que estação encontra o seu casamento? Primavera, verão? Como vocês estão hoje? Então, o nosso desafio é procurar manter o nosso casamento nessa estação da primavera e do verão, mas colocando ali, vendo as características de cada um deles e sabendo lidar com cada característica que tem essas estações. E lembrar, vai existir em todas as estações tempestades, mas quando estamos unidos, nós conseguimos passar por todas as estações. Gostaria de orar com vocês nesse momento. Senhor nosso Deus, agradecemos pela Tua Palavra, por esse momento que passamos estudando a Tua Palavra, pela Tua orientação também, ó Deus, que o Senhor possa nos abençoar. E juntos podemos caminhar, ó Deus, olhando para Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Abençoe, ó Deus, cada casal nesse momento. Independentemente da situação que se encontra, ó Deus, que o Senhor possa estar presente no lar, fortalecendo ou restaurando. E nos abençoe, ó Deus, a caminharmos juntos em mais 2 encontros. Nos fortaleça, ó Pai. Nós pedimos isso no nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Deus me fez realizar o sonho de encontrar você assim. Tão sublime o teu olhar, valeu a pena crer
te esperar. Você e eu vamos vencer. O nosso amor nasceu nas mãos de Deus. Jesus mandou você pra mim, vou com você até o fim. Pra onde Deus manda, problemas nunca vão faltar, mas as vitórias vão chegar. Deus conosco está. Não vou te desprezar, eu quero te ajudar a prosseguir. Sei que Deus contigo está, não vai te abandonar e nem a mim. Você e eu vamos vencer. O nosso amor nasceu nas mãos de Deus. Jesus mandou você pra mim, vou com você até o fim. Pra onde Deus manda, problemas nunca vão faltar, mas as vitórias vão chegar. Deus conosco está. Jesus mandou você pra mim, vou com você até o fim. Pra onde Deus manda, problemas nunca vão faltar, mas as vitórias vão chegar. Deus conosco está. Problemas nunca vão faltar, mas as vitórias vão chegar. Deus conosco está. Deus conosco está.